E os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reúnem hoje em uma lancha-seata no Lago Paranoá, em Brasília. Nós vamos chamar agora a Luciana Verdolim. Bem-vinda, Luciana. Quais são as atualizações aí? Quem deve participar? Como vai ser esse evento? Olha, Cláudia, a expectativa é de cerca de 100 embarcações. Até ontem à noite eram 93 inscrições. A ideia é que a concentração seja aqui perto da Ponte JK, é a ponte mais nova aqui de Brasília, do Lago Paranoá, e que saia e siga até as proximidades do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. A lancha-seata é pela liberdade do Brasil e chama apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, pede inclusive que eles venham de verde e amarelo. Só para vocês terem uma ideia, o Lago Paranoá aqui de Brasília é um lago artificial que foi construído juntamente com a cidade até para garantir uma forma de lazer para a população local. São 48 quilômetros quadrados de extensão aqui do lago. A gente está no meio do país, no meio do Cerrado, bem longe do litoral, mas a gente tem a terceira maior frota de embarcações, levando em consideração aí embarcações de todo o país. São cerca de 55 mil embarcações só aqui no Distrito Federal para passear no Lago Paranoá. É um bom passeio, domingo com sol forte aqui no Distrito Federal. A temperatura agora está na marca dos 23 graus, mas o céu está muito aberto. Então a expectativa é de que a temperatura chegue até os 29 graus nas horas mais quentes do dia. A umidade relativa do ar ainda está alta, cerca de 65%. Mas, como todo mundo conhece, a umidade costuma cair por volta do meio-dia, 2 horas da tarde. A umidade cai bastante. Um passeio bonito. A expectativa é de que a concentração se forme daqui a pouco. Agora, vale ressaltar que uma vez que a ideia é seguir até o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, tem um grande esquema de policiamento. Então, a gente já está vendo lanchas da Marinha, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e até do Corpo de Bombeiros. Entre os inscritos, né, são quase 100 embarcações, a maioria é de lanchas, algo em torno de 55%, mas tem também veleiros, jet skis e flutuantes. Bom, lembrando que até esse monitoramento existe a expectativa da participação de Bolsonaro ou não, se ele vai aparecer para cumprimentar à beira do lago. Na área que é controlada pelo sistema de segurança do GSI, você não pode nem sobrevoar com drone, senão ele é abatido. Então tem uma área de segurança ali para preservar o presidente. Agora eu queria até aproveitar, como nós estamos falando, tá? Você viu aí a imagem muito bonita de Brasília, um belo dia. Essa lancha-seata em Brasília foi organizada justamente pela liberdade, pelos apoiadores de Jair Bolsonaro. E sobre isso eu gostaria de conversar com o ex-secretário de Agricultura e Pesca, Jorge Seixas. Jorge, você que está acompanhando de perto, o presidente vai participar ou vai fazer da mesma forma que fez no 1º de maio? Porque corre o risco, né, dos opositores tentarem enquadrar o presidente numa propaganda antecipada. Você acredita aí na participação do presidente? Bom dia, William. Bom dia, Cláudia. Prazer estar falando com todos aí. Um ótimo dia aos espectadores. Olha, William, eu acredito que o presidente vá sim, especialmente quando o GSI é envolvido, né? Eles já estão verificando ali questões de segurança do presidente. Então já é um excelente sinal. E como muitas outras vezes, o presidente às vezes acompanha de casa, né? Ou de onde ele esteja, no caso das motocicletas, ele acaba se compadecendo, querendo prestigiar ali as pessoas que organizaram e acaba indo. Foi o que aconteceu, inclusive, no 1º de maio. Eu estava lá com ele no Palácio da Alvorada. A princípio, ele não participaria e depois, quando começaram a chegar as imagens, as pessoas nos ligando, ele acabou se movendo, né, para prestigiar os eleitores, os apoiadores desse grande tema que é a liberdade, a democracia, tudo aquilo que o presidente Bolsonaro representa enquanto nosso chefe de Estado, William. Jorge, e a gente queria saber também sobre esses movimentos, né? A lancha-seata hoje já teve motociata. As pesquisas apontam aí uma tendência de Lula ganhar as eleições, mas movimentos como esse, você acredita que isso pode ajudar a Bolsonaro a ter mais apoiadores? Cláudia, na verdade nós já temos vários tipos de manifestações em prol do presidente, né? Nós já tivemos trator-seata lá no Paraná,
tivemos uma jet ski Seata em Florianópolis, eu também estava lá com o presidente, caminhoneiros, eu não sei nem como falar, caminhão Seata. Então, eu creio sim que é uma manifestação espontânea das pessoas apoiando o presidente, mostrando as suas forças junto à população, enquanto que fazendo um paralelo exatamente com as pesquisas, que deixam muito mais dúvidas para nós do que certezas, visto que aonde o ex-presidente, né, o ex-presidiário Lula passeia, ele realmente sofre ali vaias das pessoas, e exatamente o oposto. O presidente Bolsonaro, além de não organizar nada, ser somente convidado, são movimentos espontâneos, onde ele vai, ele tem sido muito celebrado. O último evento no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Rosa, eu também consegui ir lá, bem pertinho aqui de Santa Catarina, praticamente ali na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Nós vimos, né, pessoas, famílias, na beira ali da cidade, depois teve um grande evento do agronegócio. Então, eu creio que as pessoas, justamente até para contrapor essas informações que nós vemos das pesquisas eleitorais, mostram que as pesquisas realmente não condizem com a realidade. Bom, até aproveitando esse gancho que o senhor soltou agora, José Maria Trindade, eu acompanhei a última motociata, fui de moto até a Americana, e o que a gente percebeu nesse trajeto? As pessoas, você ia passando pela estrada e as pessoas nas pequenas cidades iam para a passarela, com bandeiras, uma grande mobilização. Aí em Brasília, existe essa área que eu falei aqui de segurança, que é controlada pelo GSI, você não pode se aproximar da residência do presidente. Qual é a expectativa aí da reunião? Nós estamos com confirmação de 93 embarcações. Você já tem informações desse trajeto aí, Zé, da lancha Seata? O presidente Jair Bolsonaro vai ao encontro dos manifestantes. A previsão é de que, ao chegar ali próximo, o Palácio da Alvorada, onde fica a residência oficial, né, ele despacha no Palácio do Planalto, à beira desse lago. A vice-presidência, né, o Palácio do Jaburu, tem uma lagoa. Ao lado de uma lagoa. A diferença de lago para lagoa é que lagoa é natural, né? Essa lagoa do Jaburu não tem nenhuma ligação com o lago. O Palácio da Alvorada tem um pier e alguns presidentes, até o presidente Jair Bolsonaro já andou lá, tem várias lanchas, a mais importante que o presidente anda é a Amazonas, a lancha Amazonas, uma lancha maior e que é da Marinha e que fica ancorada lá nas proximidades do Palácio da Alvorada. É ali que deve ser a concentração e o presidente deve se encontrar com os manifestantes. Existe uma área de segurança muito forte ali, vem aumentando dia a dia, né? Cada presidente aumenta a área de segurança, mas o presidente geralmente para ali no portão para cumprimentar as pessoas que vêm aqui a Brasília e que vão à porta do Palácio da Alvorada, né? E sobre drones e tal, existe um equipamento eletrônico que você, mesmo se quiser, não consegue levantar um drone ali nas regiões de segurança do Palácio do Planalto e mesmo do Palácio da Alvorada. É preciso. Olha, William, o Gabriel Garcia Marques, ele descreve muito bem o que é a solidão do poder. Ele descreve a segurança da beleza, da riqueza, de vários tipos de solidão, né? Inclusive a solidão da beleza. E a solidão do poder é uma das que ele descreve como maior força, né? A pessoa se encastela, ao ponto do Buendia, né, que é o personagem dele, fazer um círculo em torno de si com um giz, onde ninguém poderia entrar. Então isso é comum, eu vejo, assistir aqui, vários presidentes se encastelarem no Palácio da Alvorada. O presidente Jair Bolsonaro é o único, o primeiro, que foge desta prisão. Aí, no final de semana, ele pega a moto, dá uma volta, vai comer um frango com farofa, para tomar um caldo de cana, e é isso que o Seif falou, onde o presidente para, nada de programado, há um ajuntamento, parece que as pessoas ficam uma falando para a outra, não sei como é, sei que de repente enche de gente por onde ele passa. Não é nada programado, o que mostra realmente uma grande popularidade do presidente. Eu realmente não entendo o resultado dessas pesquisas, eu não brigo com pesquisas, né? Mas é que o resultado dessas pesquisas brigam com a realidade do que nós vimos no dia a dia.
Zé, falando sobre essa realidade do dia a dia, né, quando você vê o presidente fazendo corpo a corpo, ele é completamente diferente de tudo que a gente está acostumado como presidente. O comportamento dele é muito mais humano, muito mais natural, e é isso que o Zé falou. Eu fico imaginando o trabalho, desculpa aí a ironia, mas o trabalho do GSI para organizar, por exemplo, um evento desse. Nós vimos, por exemplo, na motociata aqui, ele parou no meio da avenida para cumprimentar as pessoas, né? Então é dele, esse é o jeito Bolsonaro de lidar com essa turma, andando de moto. Ali, você pode ver, às vezes, tem até uma passagem interessante que eu vi agora, não lembro de quem, mas foi de um ministro do Bolsonaro, que ele falou o seguinte, olha, ele perguntou para o ministro, sabe qual vai ser a notícia de amanhã? Aí o ministro, não, ele falou que nós estamos andando sem moto, mas andando sem capacete. Mas se eu não fizesse isso, a grande imprensa não falaria sobre a inauguração da ponte. Então o Bolsonaro, ele tem uma maneira diferenciada de chamar a atenção para aquilo que ele quer, provocando justamente essas mobilizações, né? Safes. Perdão, William, pensei que estava falando com o Zé. Aproveito para cumprimentar o Zé Maria. William, o que acontece é que nós vemos que a grande imprensa, a imprensa que muitas vezes tem comprometimento não com a verdade, mas com narrativas, noticia, o presidente é motociclista, que foi falado até pelo Omar Aziz lá na CPI, o presidente andou sem máscara, o presidente andou sem capacete. Nós, né, enquanto cidadãos brasileiros, nós preferimos 1000 vezes que nós tenhamos um presidente motoqueiro do que um presidente ladrão, do que um presidente condenado. Então, com certeza, por falta do que eles falarem, se apegam a detalhes pequenos, né? O caso lá da ponte sobre o Rio Madeira, que eu também estava lá com o presidente Bolsonaro, o ministro Tarcísio, uma ponte linda, guardada, se eu não me engano, há quase 60 anos, e eles focam em detalhes que são irrelevantes para a comunidade, para a sociedade, e tiram o brilho de obras que o governo federal investiu e concluiu depois de 40, 50, 60 anos. Então, com toda certeza, os detalhes, nesse caso, são o que menos importa. Nós vemos nessas manifestações 2 questões fundamentais. Primeiro, o apoio espontâneo. Lembrando que os apoiadores do presidente Bolsonaro, né, quando vão nessas motociatas, quando saem às ruas, às vezes domingo de sol, domingo de chuva, o fazem por amor. Não recebem diária, não recebem mortadela, não recebem nada. Vão de coração, um coração patriota, justamente para homenagear, honrar o presidente, né? E um outro detalhe, William, para finalizar aqui, eu levantei agora cedo o número de seguidores do presidente Bolsonaro e do ex-condenado Lula. Juntando aí as principais plataformas, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter, o presidente Bolsonaro soma praticamente 45 milhões de seguidores, enquanto que o condenado Lula não chega nem a 14 milhões. Isso também é uma prova inequívoca de que a popularidade do presidente Bolsonaro, né, ninguém vai seguir alguém nas redes sociais se você não quiser acompanhar o trabalho do presidente, se você não apoiá-lo. Eu, pelo menos, só sigo aquelas pessoas que me interessam, que eu gosto de ouvi-las. Então, isso aí também é um outro fato. E, William, lembrando aí, também o Zé pode confirmar e a Cláudia também, se pesquisa eleitoral retratasse a verdade, nós teríamos Fernando Haddad, por exemplo, como presidente do Brasil, e teríamos Eduardo Paz, em 2018, como governador do Rio de Janeiro, que o ex-governador Witzel aparecia como último lugar. Então, não é só uma questão nem da presidência da República, mas nós vemos que existe uma visão distorcida, uma miopia dessas pesquisas, não só na presidência, como também em outros cargos eletivos nos estados. Jorge, uma pergunta também para você, que é bem próximo ao presidente, foi seu secretário de Agricultura e Pesca, né? Você recebeu seu aval também para se candidatar ao Senado por Santa Catarina, já que o atual senador Jorginho Melo vai concorrer ao governo. Há essa expectativa aí de que Bolsonaro vai participar ou não. Você saberia dizer para a gente, afirmar se ele vai participar da lancha-seata hoje? Cláudia, eu conheço meu presidente. Eu tenho certeza que ele vai prestigiar o pessoal. E a ida do GSI para acompanhar essas questões de segurança
é uma prova, digamos, cabal, que o presidente com certeza vai lá cumprimentar o pessoal de lancha, o pessoal de jet ski, o pessoal nos catamarãs que vão prestigiá-lo. E eu até acredito, vocês estavam comentando sobre aproximadamente 100 lanchas, todo final de semana, eu estava morando em Brasília agora até março, então todo final de semana ali no Lago Paranoá as pessoas fazem seus passeios com as suas famílias. Eu creio que esse número pode ser superado, viu, Cláudia? José Maria Trindade, eu passo a palavra para você. É o movimento dos sem praia, tem esse movimento. Olha, William, o SAFE foi um colaborador importante do presidente Jair Bolsonaro, né, nomeado como secretário de Aquicultura e Pesca, né? Ele desenvolveu um trabalho tão grande que o presidente Jair Bolsonaro disse que se arrependeu na reforma ter tirado o status de ministério, né, dessa área. Eu queria perguntar a ele exatamente, seria necessário um trabalho de um ministério nessa área? Se fosse você o ministro, estaria melhor, o resultado seria melhor? Zé, o que nós pegamos, né, na secretaria foram realmente muito descaso, não tínhamos sistemas, muitas regulações, normativas muito antigas e só tínhamos 107 servidores. Lembrando, fazendo um paralelo com os ministérios, que tinham aproximadamente 800, 900 servidores, então nós assumimos uma pasta com muito passivo, por um lado, e por outro lado, né, o presidente recebendo um país numa situação muito delicada, economicamente falando, e com várias restrições orçamentárias, então acabou que a Secretaria de Agricultura e Pesca foi a menor do Ministério da Agricultura. Mas mesmo assim, Zé, o nosso êxito qual foi? Foi realmente investir em sistema, né? Trazer pessoas técnicas, ou seja, oceanógrafos, biólogos, engenheiros de pesca, engenheiros de aquicultura. Então, fazendo uma equipe técnica, ainda que o efetivo fosse pequeno, nós conseguimos evoluir bastante. Mas eu creio que a Secretaria deveria receber mais aportes financeiros e de pessoas, ou como uma agência ligada ao Ministério da Agricultura, ou, enfim, como um instituto, que é o caso do IBAMA, ou até mesmo um ministério, se houver espaço orçamentário para isso. Mas eu creio que a aquicultura e pesca no Brasil, até comparado com outras proteínas, que nós somos grandes produtores mundiais, a pesca e a aquicultura é a grande fronteira da proteína no Brasil. E para que nós façamos políticas públicas e fomentem essa atividade, com certeza precisamos de mais servidores e de mais orçamentos, Lancha Seata pela Liberdade no Brasil. Venha com a sua lancha, veleiro, jet ski, traga a sua bandeira do Brasil. Vamos colorir o lago de verde e amarelo. E o ponto de concentração, a ponte JK. Coincidência, o Supremo Tribunal Federal está na cabeça do avião, o Conselho de Justiça Federal. Tem alguma explicação simbólica a essa concentração ser justamente na altura da cabeça do avião? William, na verdade, a Brasília é cheia de símbolos muito importantes para o Brasil e Brasília acaba sendo realmente a capital do poder. Existem gestos que falam por si só. Nós queremos que a liberdade realmente tenha sido cerceada, né? Nós temos visto a questão do Daniel Silveira, o próprio questionamento do indulto ali, do perdão da graça presidencial. Nós temos visto aí, por exemplo, aquele caminhoneiro Zé Trovão, que também fez uma manifestação. Então, nós temos visto que a liberdade de expressão do brasileiro tem sido atacada diariamente por aqueles que deveriam guardar a nossa Constituição Federal e guardar os direitos fundamentais, né? São direitos fundamentais à livre manifestação, conforme expresso na nossa Constituição Federal. Então, eu creio que, se nós nos calarmos, se os brasileiros não fizerem sua manifestação pacífica, familiar e mostrando força, realmente é um pedido de socorro ao Supremo Tribunal Federal para que a nossa liberdade não seja cerceada, canais, né, que noticiam diversas informações desmonetizados, suspensos, tudo porque hoje alguns temas no Brasil viraram um tabu. Antigamente falar de aborto era tabu, falar de drogas era tabu, falar de jogos de azar era tabu, e agora
qualquer livre manifestação ou crítica à postura, a votos, por exemplo, dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, viram realmente uma perseguição. Tá aí o Alan dos Santos, nos Estados Unidos, sob um risco de ser preso. Enfim, o Oswaldo Eustáquio foi preso. Então, são coisas que são inadmissíveis num país que sempre foi extremamente democrático, que sempre respeitou a imprensa. Veja, por outro lado, o tanto que o presidente Bolsonaro é atacado com fake news, com mentiras, né, com desconstruções, ataque à sua família, ataque ao seu governo, ataque ao seu ministério, aos seus ministérios, e o presidente segue sempre dando oportunidade que as pessoas se manifestem, ainda que sejam contrários. Nós vimos o que aconteceu lá no Lula-Palusa, por exemplo, né? Inclusive o partido PL ia propor uma ação no Supremo Tribunal Federal e o presidente pediu lá, o PL falou, não, eu acho que as manifestações, sejam pró ou contra a qualquer pessoa, são livres, são democráticas e são naturais, visto que vivemos numa democracia, William. Bom, antes de encerrar a entrevista, o Zé tem mais uma pergunta a fazer. Pode fazer a sua pergunta, Zé. É exatamente sobre essa formatação, Seif, dessa segunda eleição, que é diferente, ela é mais profissional, mais organizada, né? Essa formatação de representações em vários estados, com candidaturas ao Senado, ao deputado, o presidente terá mesmo, em todos os estados, um candidato ao Senado e uma proposta de bancada? Zé, muito boa pergunta. Em 2020, já no final de 2020, o presidente Bolsonaro me chamou na sua casa, estava ele, o senador Flávio Bolsonaro, e me comentou, Seif, temos os melhores ministros, pessoas técnicas, não temos corrupção, estamos trabalhando duro, no entanto, muitas coisas param dentro do Senado, dentro da Câmara. Em 2022, para nós termos governabilidade, se eu vier a reeleição, realmente nós precisamos fortalecer o Senado. E hoje, Zé, nós vemos que o Senado é um grande responsável pelo sabotamento do Brasil. Não é sabotagem ao presidente Bolsonaro, mas é sabotagem ao Brasil. Como, por exemplo, reforma administrativa, reforma fiscal, redução do Estado brasileiro, privatização de Eletrobras, de Correios, marco das ferrovias. Então, o Senado tem sabotado o Brasil e o Brasil precisa ficar mais leve, o Brasil precisa reduzir. Então, o presidente, na ocasião, já falou, lá em 2020, Seif, vou escolher pessoas em cada estado da minha confiança para que não venham outros traidores. Você é uma das pessoas que nós confiamos, tem feito um bom trabalho no governo federal, se prepare para 2022 ser um pré-candidato a Senado. E eu creio sim, Zé, que ele está escolhendo para si, a dedo, os candidatos a Senado de cada estado, para que nós tenhamos força dentro do Senado Federal e que as pautas tão caras para os brasileiros, tão importantes, avancem e mais. E comece, o Senado hoje tem um papel fundamental de ser realmente, pegar de volta o seu protagonismo, a sua autoridade e começar a fazer o equilíbrio de poderes que nós temos visto que não tem ocorrido há muito tempo. Bom, o senhor falou, hoje Bolsonaro está com quantos seguidores? Que o senhor falou, 45 milhões? Em todas as redes sociais, 44 milhões e 900 mil. Lembrando que eu peguei aqui 2017, por exemplo, no Twitter, ele tinha 603 mil seguidores em 2017. Quando chega em julho de 2018, ele pula para 1.200.000 e conseguiu uma eleição histórica muito em função dessa mobilização na internet. A chave principal na campanha de Bolsonaro, ela volta a ser as redes, é onde ele consegue mobilizar os seus apoiadores e fazer a diferença nas urnas? Sim, William. Eu creio de novo que, lógico, a mídia, a forma tradicional de se fazer política através de horários eleitorais é muito importante e faz parte do processo, mas as redes sociais, com certeza, incluindo os sistemas de mensageria, que é o caso do WhatsApp e do Telegram, serão fundamentais, até porque são ferramentas muito baratas, né? Economizam recursos de qualquer candidato, inclusive do presidente Bolsonaro, e, por outro lado, ainda vai de forma muito orgânica. Você faz a tua manifestação nas redes sociais, nos serviços de mensagerias, isso se espalha rapidamente por todo o Brasil.
E eu abordo mais uma questão da liberdade, né? Nós temos hoje restrições, por exemplo, no WhatsApp, que não existem em outros países. Então, realmente, mais um ataque à nossa liberdade de expressão, à nossa democracia, à livre manifestação de pensamento e de opinião do povo brasileiro. Mas eu creio, sim, que as redes sociais farão um papel fundamental cada dia mais nas eleições, e inclusive nas empresas, nas propagandas, porque é uma forma muito orgânica e mais rápida de se comunicar com o seu público. Nos microfones da Jovem Pan, o ex-secretário de Agricultura e Pesca, Jorge Seifert. Jorge, obrigado pela gentileza da entrevista, desse bate-papo no domingo. Muito obrigado, William. Obrigado, Cláudia. Zé Maria, salve, salve. Um forte abraço e um excelente final de semana a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigada.